Olá, meu nome é Joyce, sou enfermeira assistencial e hoje vamos falar um pouco sobre monitorização arterial invasiva. Vamos abordar as indicações, contraindicações, montagem do sistema de pressão, calibração, cuidados de enfermagem e registro no sistema AGHO. Antes de entrar diretamente no assunto da pressão arterial invasiva, que é um método de monitorização hemodinâmica contínua, vamos relembrar primeiro o conceito de pressão arterial. A pressão arterial nada mais é do que o sangue que é bombeado pelo coração exercendo uma pressão na parede da artéria. O principal objetivo é por ela ter uma acurácia maior, ser frequente e contínua, e com isso temos tempo hábil para prevenir e agir nas oscilações de pressão. Agora que já entendemos o que é a pressão arterial, vamos falar sobre a resolução do COFEN número 703 de 2022. Essa norma vem como uma atualização da norma 390 de 2011, referente à execução no âmbito da equipe de enfermagem pelo enfermeiro, da punção arterial para gasometria e instalação de catéter intra-arterial para monitorização da pressão arterial invasiva. Essa norma habilita e respalda judicialmente o enfermeiro a realizar ambos os procedimentos. Porém, é extremamente importante que o profissional seja treinado e habilitado, uma vez que o procedimento pode ter complicações. Essa norma, ela traz alguns acréscimos referentes à norma anterior, onde permite o enfermeiro utilizar-se do recurso do ultrassom à beira-leito para a realização da punção arterial, assim como realizar, se necessário, botão anestésico prévio à fixação do catéter intra-arterial com fio cirúrgico, de forma que, para essas duas ações, o enfermeiro necessita ter treinamento e capacitação e o procedimento deve ser regulamentado na instituição. Bom, como dito anteriormente, a pressão arterial invasiva é um método para verificação da pressão arterial de forma contínua nos pacientes graves. E então devemos pensar em qual momento vamos utilizar o recurso desta monitorização. Quando eu utilizo? Eu utilizo quando eu tenho, por exemplo, um paciente em estado de choque, onde esse paciente tem uma alteração importante na pressão arterial, necessitando de um maior controle. Quando eu tenho um paciente em uma emergência hipertensiva, onde é necessário controlar melhor a pressão arterial, e ela é mais fidedigna pelo método invasivo. Quando eu tenho um paciente que passou ou está em cirurgia de grande porte, como as cirurgias neurológicas, cardíacas, transplantes, e quando eu preciso de coletas seriadas de gasometrias, por exemplo, nos casos de cetoacidose diabética e distúrbios respiratórios importantes. Nestes casos, normalmente o paciente não tem uma alteração significativa da pressão arterial, porém é necessário ter um controle melhor dos gases com coletas de gasometrias frequentes. As contraindicações relativas são as doenças vasculares periféricas, doenças hemorrágicas, uso de anticoagulantes e trombolíticos, áreas infectadas e queimaduras nos locais de punção. Como dito, são contraindicações relativas e não absolutas. Havendo, por exemplo, uma queimadura no membro superior direito, ainda há a possibilidade de punção da artéria invasiva no membro superior esquerdo e nos demais locais. Agora falando sobre os locais para a inserção do catéter. Temos a artéria radial, femoral, braquial, axilar e pediosa. Porém, via de regra, os locais mais utilizados são as artérias radial em primeira escolha e femoral em segunda escolha. A punção da artéria radial, ela dá-se pela facilidade de punção e menor risco de complicações. Assim como a artéria braquial deve ser evitada pelo potencial risco de complicações tromboembólicas em antebraço e mão.
Bom, uma vez selecionada a artéria e essa sendo uma punção radial, é necessário realizarmos um teste chamado teste de Allen, que é um teste que vai verificar a circulação colateral das mãos. Este teste nada mais é do que fazer a compressão das duas artérias, radial e ulnar. Quando eu faço a compressão simultânea das artérias, a mão ficará mais pálida. Quando eu solto a artéria ulnar, eu observo a coloração normal da mão. E isso acontece no tempo esperado de 3 a 5 segundos. Isso significa que a mão tem uma boa perfusão colateral e eu posso sim realizar a passagem do catéter na artéria radial. Quando isso não acontece, ou seja, quando a coloração da mão não retorna no tempo de 3 a 5 segundos, não é indicado a passagem do catéter na artéria radial, sendo necessário utilizar uma outra artéria. Na imagem a seguinte, eu exemplifico onde na primeira imagem há a compressão simultânea das duas artérias e podemos observar a mão totalmente pálida. Na segunda imagem, quando é feita a descompressão da artéria ulnar, observamos a coloração normal da mão. Bom, agora o que nós vamos precisar para realizar a punção da artéria e obter a pressão arterial invasiva? A primeira coisa que vamos precisar é reunir todo o material de EPI: touca, máscara, luva estéreo, óculos de proteção. E por ser uma técnica asséptica, é necessário avental e campo cirúrgico. Feito isso, é necessário alguns materiais básicos, como solução antisséptica, gás estéreo, seringas, agulhas, solução fisiológica, kit transdutor de pressão, bolsa pressurizadora, anestésico local, fio de sutura e pinça quando o enfermeiro for habilitado e sendo isso padronizado na instituição. Necessitamos também de gelco ou catéter arterial. O gelco é preferencialmente no mínimo de 20 gauges, que é o gelco rosinha. Ou eu também posso utilizar um catéter específico para monitorização arterial invasiva. Este catéter normalmente é utilizado no serviço de hemodinâmica e ele possui uma passagem conforme técnica de Seldinger. Ele é introduzido em uma angulação de 30 a 45 graus, canulado e conectado no sistema de monitorização. A seguir, são mais alguns itens necessários para a montagem da pressão arterial invasiva. Então, é necessário um módulo de PAI, um monitor com módulo acoplado. Aqui nós temos a imagem de uma bolsa pressórica ou bolsa pressurizadora, um kit com transdutor de pressão e aqui o equipo Domus. Como é feito a montagem do sistema de PAI? Inicialmente, nós conectamos o sistema do transdutor, ou seja, o equipo de transdutor com Domus, no frasco fisiológico e fazemos a remoção do ar do circuito. Essa etapa é extremamente importante, uma vez que, havendo bolhas no sistema, a pressão mensurada pode não ser fidedigna. Feito isso, envolvemos a bolsa pressórica no frasco de soro fisiológico e insuflamos até 300 ml de mercúrio. Acoplamos a placa de Domus no suporte de soro, ajustamos o diafragma do transdutor na placa de Domus e conectamos o cabo do transdutor no cabo do monitor. Como é que funciona a monitorização da pressão arterial? Primeiramente, nós vamos utilizar uma linha arterial que contém um transdutor. Esse transdutor ele vai fazer a transformação de uma onda mecânica em uma onda elétrica. E vamos poder acompanhar tanto a onda da pressão arterial quanto os valores. Esse sistema também contém uma bolsa pressurizadora. Essa bolsa tem que estar insuflada em torno de 300 ml de mercúrio, pois como se trata de uma linha arterial, o fluxo na artéria é muito maior.
E se não mantivermos essa bolsa pressurizada, o sangue começa a retornar para o circuito e aí podemos ter obstrução do sistema.